Cristiano Ronaldo sempre foi admirado não apenas por seu talento inquestionável nos gramados, mas também por seu coração generoso. Apesar da fama, da fortuna e do sucesso estrondoso, ele jamais se afastou de sua essência humana. Mas nem mesmo ele estava preparado para a descoberta que o emocionaria como nunca antes. Tudo começou com um simples comentário feito por uma copeira da casa. Ela notou que uma das cozinheiras, funcionária dedicada há anos, tinha um hábito peculiar: ao final de cada expediente, saía discretamente carregando uma sacola. A maneira como escondia seu conteúdo chamou a atenção, despertando uma curiosidade que logo se transformaria em uma revelação tocante. Intrigada, Georgina Rodrigues, esposa de Cristiano, foi informada sobre a situação e decidiu contar ao jogador. Em vez de tomar medidas precipitadas ou questionar diretamente a funcionária, Cristiano optou por observá-la com discrição. Naquela noite, junto de Georgina, ele decidiu segui-la sem ser notado, sem imaginar o impacto que aquela atitude teria sobre ele. A cozinheira seguiu por ruas pouco movimentadas até chegar a um pequeno grupo de pessoas em situação de rua. Assim que se aproximou, abriu a sacola e começou a distribuir a comida que havia levado. Mas o que mais impressionou o casal não foi apenas o gesto em si, e sim a maneira como ela fazia aquilo. Seu olhar era carregado de ternura, sua postura demonstrava carinho e respeito por cada pessoa ali presente. Ela não apenas entregava refeições, mas conhecia aquelas pessoas, sabia seus nomes e histórias, tratava cada um com dignidade. Cristiano e Georgina se entreolharam, completamente tomados pela emoção. Dentro de sua própria casa, alguém estava realizando um ato de amor e generosidade que eles sequer imaginavam. Aquela cena ficou marcada no coração do jogador, que decidiu agir. No dia seguinte, chamou a cozinheira para uma conversa particular. Com um tom gentil, perguntou sobre sua motivação para realizar aquele gesto silencioso de bondade. Visivelmente emocionada, a mulher abaixou a cabeça e começou a contar sua história. A história dela era marcada por dor e resiliência. Seu nome era Ana, uma mulher que dedicou a vida à cozinha, mas cujo passado escondia cicatrizes profundas. Anos atrás, ela teve uma família feliz, um marido amoroso e um filho cheio de vida. Miguel, seu garotinho de apenas 4 anos, era sua maior alegria. Sonhava em ser jogador de futebol e adorava brincar com uma bola de pano que Ana mesma havia costurado para ele. Mas a vida tem reviravoltas inesperadas. Tudo começou quando seu marido perdeu o emprego. As dívidas se acumularam rapidamente e, sem dinheiro para pagar o aluguel, foram despejados. Sem um lar, a família acabou nas ruas. O marido, desesperado e sem perspectiva, envolveu-se com pessoas erradas, e em uma noite fatídica, desapareceu sem deixar vestígios. Ana ficou sozinha com Miguel, sem respostas e sem apoio. Os dias na rua foram um pesadelo. Ela fazia de tudo para alimentar seu filho, enquanto dormiam sob marquises e papelões que pouco protegiam do frio. A fome era uma batalha diária, mas nada preparou para a tragédia que viria a seguir. Certa tarde, exausta após dias sem se alimentar direito, Ana adormeceu por alguns minutos em uma praça. Quando abriu os olhos, Miguel havia sumido. O desespero tomou conta. Ela correu em todas as direções, gritando seu nome, perguntando a quem estivesse por perto. Uma senhora que vendia doces contou que viu um homem levando o menino à força para dentro de um carro preto. O chão sumiu sob seus pés. Seu filho havia sido sequestrado. Durante anos, Ana o procurou incansavelmente. Foi à polícia, bateu de porta em porta, mas Miguel parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Sem dinheiro, sem ajuda e sem esperança, ela foi forçada a seguir em frente, carregando a dor de não saber se seu filho estava vivo e bem. Com o tempo, reconstruiu parte de sua vida e conseguiu trabalho como cozinheira. Mas sua experiência nas ruas a transformou. Sabia o que era passar fome e não podia permitir que outros enfrentassem a mesma dor. Foi assim que, ao notar a quantidade de comida desperdiçada na casa de Cristiano Ronaldo, decidiu agir. Em vez de jogar fora, começou a levar as sobras para quem precisava. Ao ouvir essa história, Cristiano ficou em silêncio, absorvendo cada palavra.
Sua mente o levou de volta à infância em Portugal, quando sua mãe lutava para colocar comida na mesa. Ele conhecia o desespero de um estômago vazio. Georgina, ao seu lado, não conteve as lágrimas. Eles sabiam que não podiam ignorar aquilo. Algo precisava ser feito. Carregando esse peso sozinha, Ana sabia que era hora de transformar seu gesto silencioso em algo grandioso. Naquela mesma noite, Cristiano se reuniu com Georgina para encontrar uma solução. Mais do que doar alimentos, eles queriam criar algo duradouro. Assim nasceu a ideia de fundar uma organização dedicada a ajudar moradores de rua, especialmente aqueles que, como Ana e Miguel, haviam perdido tudo. Mas Cristiano queria ir além. Ele contratou investigadores particulares para tentar localizar o filho desaparecido de Ana. Por mais que os anos tivessem passado, ele acreditava que ainda havia uma chance. Quando compartilhou sua ideia com Ana, ela ficou em choque. Nunca imaginou que seu pequeno gesto pudesse desencadear algo tão grandioso. Mas Cristiano foi firme: "Você já faz a diferença sozinha. Imagine o que podemos fazer juntos." Com a ajuda de seus contatos e recursos, Cristiano e Georgina deram início ao projeto. Em poucos meses, uma pequena associação foi criada, focada em fornecer alimentos e apoio a moradores de rua. Ana se tornou a responsável pelo preparo das refeições, agora com estrutura e suporte para expandir sua missão. Ao mesmo tempo, os investigadores começaram a seguir pistas sobre o sequestro de Miguel. A busca foi intensa e demorou semanas. As informações eram escassas, mas um detalhe crucial surgiu: um homem que se encaixava na descrição do sequestrador havia sido preso anos atrás por envolvimento com tráfico de crianças. A esperança renasceu. Aos poucos, a verdade veio à tona. Miguel não tinha sido levado para longe. Ele passou por diversos lares adotivos, e após anos de dificuldades, acabou nas ruas novamente. Seu nome havia sido mudado, sua identidade alterada, mas algo permaneceu intacto: e a lembrança de sua mãe. A busca por Miguel se intensificou a cada dia. Ana vivia em um misto de ansiedade e esperança, sem imaginar que seu maior sonho, reencontrar seu filho, estava prestes a se tornar realidade. Enquanto isso, o projeto Corações Alimentados crescia rapidamente. O apoio de Cristiano Ronaldo e Georgina trouxe visibilidade à causa, atraindo voluntários e patrocinadores. Com as doações, conseguiram alugar um espaço maior para preparar e distribuir refeições. Mas a iniciativa ia além da comida. Incluía assistência psicológica, cursos profissionalizantes e uma rede de apoio para quem queria sair das ruas e reconstruir a vida. Para Ana, cada prato servido significava mais do que uma simples refeição. Era um reflexo de sua própria jornada, um lembrete de sua luta e superação. Ela se dedicava a garantir que cada pessoa atendida fosse tratada com dignidade e respeito. Via em cada criança carente o rosto de seu filho desaparecido, tornando seu trabalho ainda mais significativo. Cristiano, mesmo com sua agenda lotada, fazia questão de visitar o projeto sempre que podia. Ele queria conhecer as pessoas que estavam sendo impactadas por essa iniciativa. A transformação estava acontecendo diante de seus olhos, e ele sabia que tudo aquilo era apenas o começo. Durante uma de suas visitas, ele encontrou um jovem cuja história mudaria tudo. O rapaz, que se chamava Gabriel, tinha pouco mais de 20 anos, um olhar marcado pela dor e um passado que parecia demasiado familiar. Ele contou que havia crescido sem família, sendo constantemente transferido de um orfanato para outro, até que, aos 15 anos, fugiu e começou a viver nas ruas. Seu maior trauma era a lembrança vaga de uma mulher chamando por ele, e uma memória distante de uma bola de pano com seu nome bordado. Quando Ana ouviu isso, um arrepio percorreu seu corpo e lágrimas começaram a surgir em seus olhos. Ela, com o coração apertado, perguntou mais detalhes sobre sua infância, tentando não deixar a esperança tomar conta. Quando Gabriel mencionou que se lembrava vagamente de um homem que o levará de um parque quando ele era bem pequeno, Ana soube, naquele momento, que aquele garoto era, sem dúvida, seu filho Miguel. No entanto, havia um obstáculo: Gabriel não tinha certeza de sua identidade, e, devido ao sofrimento vivido, não conseguia acreditar que alguém o procurava.
Ele estava destruído, emocionalmente quebrado, desacreditado do mundo e das pessoas. Cristiano percebeu que era necessário mais do que apenas contar a verdade. Era preciso reconstruir a confiança daquele jovem, fazer com que ele acreditasse novamente. Foi quando Georgina sugeriu uma ideia que poderia trazer a confirmação definitiva em um exame de DNA. Nos dias seguintes, Ana e Gabriel passaram mais tempo juntos. Ana não queria assustá-lo com a revelação de imediato, então se aproximava com carinho, preparando refeições especialmente para ele, contando histórias sobre sua vida e, discretamente, mencionando um menino chamado Miguel, que havia sido levado de sua mãe anos atrás. Gabriel ouvia atentamente, mas nada dizia. Algo dentro dele queria acreditar, mas o medo da decepção sempre falava mais alto. Cristiano decidiu agir. Usando sua influência, conseguiu agilizar o exame de DNA, mas para isso precisaria da permissão de Gabriel. Inicialmente, o jovem hesitou. Ele estava cansado de criar esperanças apenas para vê-las desmoronarem. Contudo, após uma longa conversa com Cristiano e Georgina, ele finalmente concordou, decidido a saber a verdade. O exame foi realizado, e os dias seguintes foram um tormento para todos. Ana mal conseguia dormir, ansiosa pela resposta. Gabriel, por outro lado, tentava parecer indiferente, mas no fundo, seu coração ainda esperava que fosse verdade. Quando, enfim, chegou o dia da revelação, a tensão era palpável. Cristiano insistiu que todos estivessem presentes naquele momento decisivo. Com o envelope lacrado nas mãos, ele sentia o peso imenso daquilo que estava prestes a acontecer. Ana, nervosa, tremia ao seu lado, enquanto Gabriel, sentado em silêncio diante deles, parecia se proteger da verdade com a expressão fechada. Cristiano, com as mãos firmes, abriu o envelope e leu o resultado em voz alta: probabilidade de parentesco, 99%. O ar na sala ficou denso. O silêncio era absoluto. Gabriel ficou imobilizado, tentando processar o que acabará de ouvir. Era verdade, ele era Miguel, o filho perdido de Ana. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana, que, com a voz trêmula, sussurrou: "E meu filho, meu menino", e ela estendeu a mão para ele, hesitante, como se temesse que ele se afastasse. Gabriel olhou para ela, com a respiração ofegante, uma avalanche de emoções invadindo seu peito, e confusão, medo, alegria, tristeza. Mas, acima de tudo, um sentimento profundo de pertencimento, algo que ele nunca soubera que existia. Por um breve momento, hesitou, mas então, como se todas as barreiras se desfezassem, ele se levantou e abraçou Ana com força. "Mãe", disse ele, quase sem voz. O abraço foi longo e apertado, carregado de anos de dor, saudade e amor reprimido. Era um abraço que curava feridas invisíveis, que reconectava corações separados pelo tempo. Cristiano e Georgina, com lágrimas nos olhos, observavam aquela cena. Sabiam que haviam feito algo muito maior do que qualquer vitória no futebol ou conquista material, haviam reunido uma família. A partir daquele dia, Gabriel começou a se permitir sentir novamente. Aos poucos, ele passou a chamar Ana de mãe, a confiar nela e a se abrir para o amor que lhe fora roubado. O projeto Corações Alimentados já havia mudado muitas vidas, mas nada se comparava ao que fizera por Ana e Miguel. Mais do que doar alimentos, ele trouxe algo que dinheiro algum poderia comprar: a esperança. A história de Ana e Miguel comoveu o mundo. A associação cresceu ainda mais, ajudando milhares de pessoas. Cristiano e Georgina continuaram a apoiar o projeto, provando que a verdadeira grandeza não reside apenas no sucesso material, mas na capacidade de transformar vidas. Cristiano, agora, sabia que havia encontrado uma missão muito maior do que imaginara, algo que ia além de tudo o que poderia ter sonhado. E tudo começou com um simples gesto de bondade de uma cozinheira. O que poderia ter sido apenas um problema dentro de sua casa tornou-se uma das histórias mais inspiradoras de sua vida. Pequenos gestos podem gerar impactos gigantescos. Nunca subestime o poder da bondade, e ela tem o poder de transformar o mundo. Gostou dessa história?
Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não esqueça de dar aquele like para nos ajudar a compartilhar mais relatos incríveis com você.